Olá, vamos à quarta aula do nosso curso de Astrologia Moderna. Vamos ao ponto em que nós paramos na última aula. Hoje nós veremos a roda zodiacal com um pouco mais de detalhes. Vocês se lembram que a roda zodiacal parece uma pizza dividida em 12 pedaços, que são as casas astrológicas, e nós temos os pontos principais, os pontos mais fortes, por ordem: o ascendente, o meio do céu, o descendente e o fundo do céu. Nós podemos dividir a roda zodiacal de 4 maneiras. Primeira delas, o hemisfério norte. Pessoas que tiverem mais planetas localizados neste hemisfério que corresponde à noite, serão pessoas mais introvertidas e focadas no seu interior, no autoconhecimento, nas questões pessoais. A sua ênfase vai ser em construir uma base sólida para a vida em questões emocionais e familiares. Essa pessoa será uma pessoa mais tímida e introvertida. Já pessoas que tenham uma maior concentração de planetas no hemisfério sul, que equivale ao dia. Essas pessoas, ao contrário, serão voltadas para o mundo exterior. Elas tendem a ser mais extrovertidas e com foco na carreira, no status social e nas interações públicas. É uma pessoa que vai buscar realizações externas e interações sociais. Então, enquanto essas pessoas com planetas no hemisfério norte são mais tímidas, aquelas com planetas no hemisfério sul serão mais extrovertidas, mais atiradas. E pessoas que tenham os planetas distribuídos entre os dois hemisférios, aí elas serão equilibradas, tá? E aí vai depender da análise de todo o mapa. Podemos dividir o mapa também nos hemisférios leste-oeste. Pessoas com maior concentração de planetas no lado oeste. Deixa eu fazer antes o lado leste. Pessoas com maior concentração de planetas no lado leste, que é o lado onde nasce o Sol. Essas pessoas vão ter um forte senso de independência e de autossuficiência. Elas tendem a tomar a iniciativa e a ser mais autônomas, buscando alcançar seus objetivos de forma mais pessoal e direta. São pessoas que vão ser mais independentes e também voltadas, focadas mais em si mesmas. Já pessoas com maior concentração de planetas no hemisfério oeste, que é o Sol poente. Essas pessoas serão mais preocupadas com os outros e com as relações, com as inter-relações. Elas podem ser mais adaptáveis, receptivas e focadas nas parcerias e nas colaborações, buscando equilíbrio nas relações interpessoais. E pessoas que tenham os planetas distribuídos nos dois hemisférios serão equilibradas, né? E aí toda análise do mapa em si terá de ser feita para ver as características dessa pessoa. Vamos fazer agora um novo passeio aqui pela interpretação de cada uma das casas, agora com um pouco mais de características.
Se eu não me engano, na segunda aula eu coloquei uma palavra-chave para cada casa, aqui eu já acrescentei mais. Casa 1, ela simboliza o eu, a identidade, a aparência da pessoa, os começos, como a pessoa começa as coisas, como ela inicia as coisas. É a personalidade, o ego, a autoimagem e a maneira como ela age. Casa 2 são os valores, as finanças, as posses, segurança material, a autoestima e os recursos e estabilidades. É a casa que simboliza o dinheiro. Casa 3, comunicação, aprendizado, são os irmãos, vizinhos, a curiosidade, as viagens curtas e a expressão mental. Casa 4, é o lar, a família, as raízes, emoções, passados, segurança emocional, lar materno e a mãe. Lembrando que muitos astrólogos invertem, eles colocam a casa 4 como sendo a casa do pai e a casa 10 como sendo a casa da mãe. Eu não concordo. Eu vejo a mãe na casa 4 e o pai na casa 10. Aí você que está estudando pode perguntar, bom, mas e aí? Quem está certo e quem está errado? Isso não existe na astrologia, tá? A astrologia ela não é uma ciência exata, ela aliás não é nem mesmo ciência. Então, existe liberdade de interpretação aqui. Então, como você que está estudando vai interpretar a casa 4 e a casa 10 com relação ao pai e à mãe? Da forma que você se identificar, tá? Você é que vai decidir isso, de acordo com a sua experiência. Casa 5, criatividade, filhos, prazer, romance, autoexpressão, diversão, hobbies e sexo. Sexo casual, não o sexo já como envolvimento profundo, que é na casa 8. Aqui é a casa dos prazeres, a casa dos namoros, a casa do sexo como diversão, que, se não tomar cuidado, pode acabar o quê? O sexo como diversão pode acabar em filhos. É a casa dos filhos, correto? Casa 6 mostra a saúde, o trabalho diário, os hábitos, o emprego, a rotina, disciplina, bem-estar físico, alimentação, os animais domésticos. A casa 6 ela mostra a saúde. Então, mostrando a saúde, ela vai mostrar também possíveis doenças que a pessoa tem a tendência a desenvolver. Lembram que eu disse que da casa 1 até a casa 6 nós vivemos para nós mesmos. A partir da casa 7 nós passamos a viver para os outros. Correto? Então é assim, ó. Na casa 1 a pessoa nasce. Na casa 2 ela adquire os seus valores. Segundo a psicologia, quando nós nascemos, nós não temos consciência de nada nem de ninguém além de nós mesmos. É na casa 2 que nós vamos identificar que existe alguém além de nós mesmos, ou seja, a nossa mãe. Por isso a casa 2 simboliza também a amamentação. Na casa 3, nós, depois que nós nascemos, adquirimos essa consciência de que nós não somos apenas nós, mas temos a nossa mãe, temos também o nosso pai. Aqui nós vamos perceber, nós vamos começar a engatinhar e a caminhar. Aí nós vamos perceber que nós temos os nossos irmãos, tá? Temos simboliza as viagens curtas, que começam com o engatinhar, com o caminhar. Depois nós percebemos que nós temos uma casa, que nós temos uma família. Depois disso, nós queremos um pouco mais. Aí nós saímos para quê? Para nos divertir, para namorar, certo? Já pensando na casa 7, que é o outro, a casa oposta ao eu,
O outro, que são as associações, da qual faz parte o casamento. Então, já pensando num eventual casamento, nós sabemos que nós precisamos trabalhar para isso. Então, na casa 6, nós vamos buscar o trabalho, não a carreira. A carreira está lá na casa 10. Aqui é o trabalho cotidiano, entre eles o emprego. E na casa 7, então, nós vamos nos misturar com o outro, seja no casamento, seja nas parcerias, nos relacionamentos, nos contratos. É um reflexo do eu. O casamento é uma parceria. O casamento, ele é uma sociedade civil. Então, é que é a casa das sociedades em empreendimentos também. O casamento também é um empreendimento, né? E o que significa o reflexo do eu? Significa que se você não é uma pessoa bem resolvida com você mesma, você não será uma pessoa bem resolvida na sua relação com os outros, incluindo o casamento, certo? Então, se desde aqui nós fizemos todo esse caminho, chegamos aqui, trabalhamos e nos casamos, é na casa 8 que nós vamos fazer sexo, que nós vamos ter a nossa vida íntima. A casa 8, a casa mais complexa do mapa astral, ela tem muitos significados. Lembrando, gente, que essas palavras-chave são poucas, tá? São básicas. Cada casa dessa tem muitos outros significados. A casa 8, ela é a casa da a casa de Escorpião, tá? É o signo mais complexo do mapa astral. Ela simboliza transformação, transformação íntima, transformação psíquica. O sexo, o dinheiro dos outros. Por quê? Porque aqui é a casa do meu, aqui é a casa daquilo que é do outro. Ela simboliza também a morte como morte ou morte como renascimento, tá? É um dos símbolos de Escorpião, a fênix, aquela que renasce das cinzas. Simboliza as heranças, que é o dinheiro dos outros, simboliza também assuntos de mistério, a intimidade e também as traições, tá? Escorpião está ligado às traições. É a casa da morte e, dependendo, pode simbolizar até o suicídio, tá? Lembrem que o Escorpião, se você fizer um círculo de fogo e ele estiver no meio, ele se mata, ele tira a própria vida. É mais um assunto do signo de Escorpião. Tá? Aqui inclui também as instituições bancárias, os bancos. Por quê? Porque é o dinheiro dos outros. Essa é a casa do eu, essa é a casa 1 é a casa do eu, a casa oposta, casa 7 é a casa do outro. A casa 2 é a casa do meu, a casa oposta, a casa 8 é a casa daquilo que é do outro. A casa 3, a casa 9 são as longas viagens, porque a casa oposta, a casa 3 são as pequenas viagens. Aqui é a casa do conhecimento, dos estudos. A casa 9 é a oitava superior, ou seja, é a sabedoria. Então são as longas viagens, a filosofia, a religião, a espiritualidade, o ensino superior, a expansão da mente, a busca pela verdade. Casa 10, carreira, reputação, autoridade, ambições, realizações públicas, destino, e a casa que representa o pai. Repito, para alguns astrólogos, eles invertem e representa a mãe. Vejam que as casas opostas, elas se atraem energeticamente. Tá? Se você não é bem resolvido com você mesmo, você não será bem resolvido com os outros. Se você não é bem resolvido com seus valores, você terá dificuldade em lidar com os valores dos outros. Eu disse que a casa 2 é a casa da amamentação. Então imaginem o que significa uma criança que não passe por uma fase de amamentação adequada. Ela terá dificuldade psicológica em lidar com os seus valores pessoais, logo terá dificuldade em lidar com os valores alheios dos outros. A casa 3, que é o conhecimento. Se a pessoa não investir na primeira parte da vida em estudo, será difícil
depois ela ter acesso ao conhecimento. Da mesma forma, a casa 4, se ela não tiver um ambiente de estabilidade na casa onde ela nasceu, junto à família, ela pode ter dificuldades na carreira. A casa 4 representa também, além da casa onde nós nascemos, a casa que nós vamos construir com o nosso casamento. Então, uma pessoa que não tem uma base na casa onde ela nasceu, ela poderá ter dificuldade na casa em que ela vai montar com o seu marido ou com a sua esposa. Olhe a importância de ter uma boa base de vida. Aliás, lembremos que a casa 4 ela representa o chão, a base da nossa vida. Quem não tem uma casa 4 equilibrada, ela vai ter dificuldades, quer dizer, ela pode ter dificuldades em todas as áreas da vida dela, correto? Potencialmente na área que é de projeção social, que é o céu, que é o alto, que é para onde ela vai voar. Aqui ela está com a família, é onde ela descansa, seja a família em que ela nasceu, seja a família que ela vai formar no casamento. Aqui é onde ela trabalha. Outra coisa que a casa 4 representa é a velhice, a terceira idade, a última fase da nossa vida. Então percebam que a falta de um equilíbrio na casa, no lar onde ela nasceu, pode refletir na própria velhice da pessoa. Tá? Casa 11 são os amigos próximos, estão na casa 7. Na casa 11 são os amigos distantes, são os grupos sociais, as causas sociais, os desejos coletivos. Isso representa também as redes sociais, que são as pessoas que estão distantes de nós. Representa também as instituições, as ONGs, por exemplo. Então, na casa 5, casa oposta, é onde a casa da nossa criatividade, ou seja, aquilo que nós criamos, nós podemos projetar na casa oposta, casa 11, e, no segundo momento, presentear a humanidade com a nossa criação, com aquilo que nós criamos. Seja arte, seja música, seja a criação de uma empresa, seja tudo que for relativo à nossa criatividade, tá? De repente a pessoa cria um programa, um sistema de computador, alguma coisa que possa revolucionar a sociedade. Ele cria na casa 5 e projeta na casa 11, na sociedade. Casa 12, assim como a casa 8, que é uma casa de água, a casa 4 também é uma casa de água, que são casas emocionais, a casa 12 também é uma casa muito complexa. A casa 8 e a casa 12 são parecidas, porque elas falam do inconsciente, mas de uma maneira diferente, tá? A casa 12 ela fala do inconsciente, da espiritualidade. Eu disse que a casa 9 também fala de espiritualidade, mas é diferente. A casa 9 ela fala da espiritualidade como instituição, como religião. A casa 12, ela vai falar como espiritualidade mesmo, de uma maneira mais profunda. Então, é o inconsciente, a espiritualidade, o isolamento. A casa 12 ela simboliza locais de isolamento. Por exemplo, hospitais, prisões, presídios, orfanatos, asilos, todo lugar de isolamento e sofrimento humano. É a casa dos finais. Por quê? Porque é a última casa do zodíaco. Começa na casa 1, dá a volta no zodíaco e termina nela. Representa na astrologia kármica a última encarnação e também a herança dos antepassados. Eu discordo aqui da seguinte maneira. Na astrologia kármica, muitos astrólogos dizem que representa a última encarnação. Pode não ser a última encarnação, mas uma encarnação mais antiga, mas que nós viemos trabalhar nesta vida.
Para quem não acredita em reencarnação, basta imaginar que ela representa a herança dos nossos antepassados. Aí é que mora o perigo. De repente a pessoa está vivendo dores, vivendo traumas de um antepassado que viveu há centenas de anos, às vezes há milhares de anos, e é uma dor que não é dela. Mais uma coisa, que inclusive eu não coloquei aqui, muito importante. A casa 12 ela simboliza também a vida intrauterina. Então, muitas vezes, esses traumas eles não vêm de vida passada, nem de herança dos antepassados. Vêm das experiências que a mãe viveu durante a gestação. A experiência que ela teve dentro de casa, que ela teve com o marido, as experiências emocionais próprias dela, de repente um sonho ou sonhos que ela teve, isso passa para a criança. Repito, são dores que não são da pessoa, não pertencem à pessoa, e a pessoa vai passar a vida sofrendo com isso e tendo privações por causa do seu emocional. O que eu faço quando eu vejo isso? Pessoas que têm uma casa 12 comprometida, ou uma casa 8, ou uma casa 4, potencialmente, as outras casas também, mas potencialmente essas casas, a casa 4, mais ainda a casa 8 e a 12. Eu recomendo que ela procure ajuda psicológica. Recomendo que ela procure um psicólogo, um psicanalista, ou em casos extremos até um psiquiatra, porque muitas vezes a gente percebe, por exemplo, potencialmente na casa 8, que uma pessoa pode ter tendências suicidas. Eu já vi muito isso, me deparei muito com isso. A astrologia, eu já disse isso em outros vídeos, ela mostra pra gente onde nós temos problemas, mas não mostra a cura, ela não dá a cura. A cura somente um profissional de psicologia ou psicanálise ou mesmo psiquiatria é que vai dar. E em problemas de saúde física, porque a casa 6 é a saúde física, a casa 12 é a saúde psicológica. Então, mesmo em questões, quando nós percebemos na casa 6 possíveis doenças que a pessoa possa desenvolver, a astrologia não vai mostrar para ela a cura. Se nós vemos, não é difícil às vezes a gente ver que a pessoa pode ter uma tendência a ter um problema cardíaco. Se ela já tem, não podemos fazer nada por ela, é só um médico. Se ela não tem, basta ela se cuidar para não desenvolver essa doença. E se desenvolver, não é a astrologia que vai ajudar ela, tá? É só a medicina que vai ajudar. Vejamos, eu acho que basicamente é isso. A casa 12 e a casa 8 são casas de inconscientes, mas tem uma questão bem específica aqui. Enquanto a casa 1 é o meu, ela simboliza o rosto da pessoa. A casa 11 então simboliza a nuca. E nós não temos, é impossível para a gente saber o que está na nossa nuca. Então é o inconsciente. A casa 12 é aquilo que é inconsciente para a pessoa. A casa 8 é aquilo que a pessoa esconde dela mesma. Por quê? Porque está na nuca dela. Ela não consegue ver. A casa 8 é aquilo que a pessoa esconde dos outros. Na casa 8, nós temos consciência do que nós temos lá, mas nós procuramos esconder dos outros. E de que maneira? Não é difícil perceber isso. Na psicologia, existe a chamada projeção. Aquilo que nós temos na casa 8, nós tendemos a esconder de nós mesmos, projetando nos outros, na forma de preconceitos, tá? Críticas. Então, aquilo que nós temos na casa 8 e que nós não aceitamos em nós mesmos, nós costumamos usar isso, projetar isso nas pessoas na forma de críticas, na forma de preconceito. Correto? Então, basicamente, por enquanto, é isso que nós temos na roda zodiacal. Tem aqui os textos, tá, explicando cada uma das casas. Não vou ler esses textos, vocês leem, tá? Aqui nós vamos falar das qualidades das casas, das categorias, aliás, das casas. São elas as casas angulares, sucedentes e
cadentes. Muito importante isso. Como funciona? Isso tudo, gente, é material necessário, tá? Teórico, para podermos partir. Tem muito ainda para estudar, tá? Para a gente partir depois para a interpretação de um mapa astral. Sem esses conhecimentos não tem como interpretar um mapa. As casas angulares são as casas mais fortes, que são as casas 1. Aqui nós temos a cúspide da casa 1. Aqui é a casa 1. A cúspide da casa 4. Aqui é a casa 4. A cúspide da casa 7. A casa 7. A cúspide da casa 10. E aqui é a casa 10. Então lembremos. Primeira casa mais forte do mapa é a casa 1. Segunda é a casa 10. Terceira é a casa 7. E a quarta é a casa 4. Essas são as casas angulares. Por que elas são as mais fortes? Porque elas simbolizam os começos. Porque elas representam o início das estações. Então são casas que simbolizam começos. Pessoas com casas angulares fortes no mapa são pessoas boas em iniciar projetos. Segunda classe de casa, que são as sucedentes. Sucedentes são as que sucedem as casas angulares. São as casas 2, 5, 8 e 11. Elas são mais fracas, mas intermediárias, tá? Porque elas simbolizam o meio das estações. Pessoas com essas casas predominantes no mapa são pessoas que são melhores em manter, em administrar aquilo que já foi criado. Próxima categoria de casas, as casas cadentes, que são mais fracas que as outras duas. A casa 1 representa o início das estações, a 2 o meio das estações, a 3 o fim das estações, assim como a casa 6, a casa 9 e a casa 12, correto? Então são as casas mais fracas do mapa. Existe uma questão aqui bastante interessante para a gente considerar com relação na leitura astrológica, que é o seguinte. Vamos supor que nós tenhamos um planeta no começo de um signo. Esse planeta ele está fraco, porque ele está começando. No meio ele está forte, porque ele está no meio da sua caminhada. No final ele já estará enfraquecido, correto? Estará mais enfraquecido do que no começo, porque aqui ele está iniciando, então ele está descansado. Aqui ele já está mediano, mas está bem forte. Aqui, como ele percorreu toda a casa, todo o signo, ele já enfraquece. Então o que acontece? Quando nós temos um signo no final da casa 12, que é uma casa cadente, que já é uma casa fraca, a 5 graus do final, a energia já passa para a casa seguinte, que é a casa 1, porque a casa 1 atrai a energia desse planeta. O mesmo vai acontecer da 3 para 4, da 6 para 7, da 9 para 10, correto? Próxima casa, que é a casa do meio das estações, que já é um pouco mais fraca, que é angular. Consideramos então 3 graus. Um planeta a 3 graus da casa 1, por exemplo, a sua energia é sugada para a casa 2. Então vocês vejam que aqui dá 12 para 1 são 5 graus, porque a força da casa 1 é maior. Como a força da casa 2 é menor, são 3 graus. E o mesmo acontece da 4 para 5, da 7 para 8 e da 10 para 11. Próximo grupo, que são as casas cadentes. Aqui, a casa cadente ela já é mais fraca. Então, é considerado 1 grau. Um planeta que esteja a 1 grau da cúspide, que é do encontro das casas, tem a energia puxada para a casa cadente. O mesmo se dá da casa 5 para 6, da casa 8 para 9, da casa 11 para 12. Um detalhe importante é o seguinte: a depender da escola,
de astrologia, do tipo de astrologia e também do astrólogo, ele nem se baliza, tá, por esses graus. Ele simplesmente, se um planeta está no final de uma casa, ele simplesmente, independente do grau, ele já lê a interpretação na próxima casa. E alguns astrólogos, em menor número, não consideram isso. Eles consideram o planeta na casa e eles nem jogam a energia na outra. Eu já vi o caso de um astrólogo, por exemplo, que ele me disse, quando um planeta está aqui muito próximo da próxima casa, ou está aqui na cúspide, eu elimino ele. Eu questionei, como assim? Por que você elimina ele? Não, porque aí vai dar duas interpretações, vai dar muito trabalho, vai ficar muito difícil, eu elimino ele. Mas aí você mata o mapa astral se você fizer isso. Existem dois tipos de mapas. Tem mapas que são mapas simples, significam que tendem a ser pessoas mais simples, mais tranquilas. E tem mapas que são muito complexos, que são pessoas com uma personalidade mais complexa. E se você faz isso, se você elimina um planeta porque ele vai dar trabalho interpretar, você está matando o mapa, você está destruindo a interpretação do mapa da pessoa. Então não é correto fazer isso. Quando nós nos deparamos com um mapa complexo, ele vai dar mais trabalho. Só que quanto mais trabalho, mais detalhes e mais rica a interpretação. Agora, se você pegar um mapa simples, muitas vezes a gente pega alguns mapas que a gente bate o olho e já vê tudo ali, porque é tudo muito claro, é tudo muito simples. Vocês vão entender depois o que gera simplicidade ou complexidade no mapa. Então, nesse caso, sorte, né? Sorte sua, astrólogo. Se você se deparar com um mapa complexo, você vai ter que se virar e interpretar esse mapa com toda a sua complexidade. Bem, aqui nós temos as descrições, tá, das casas. Eu não vou ler esse texto, vocês estudem, correto? Tá no e-book, eu lembro, tá? Esses vídeos são apenas um guia para auxiliar no estudo do e-book que vocês podem baixar no meu site. Vamos ver agora as casas com a divisão por elementos. Nós temos os elementos, assim como nós temos os signos, nós temos também as casas, tá? Do elemento fogo, terra, ar e água. Nós já estudamos esses pontos, ok? O fogo, que simboliza ação, nós vemos na casa 1, na casa 5 e na casa 9, assim como nos signos que regem essas casas. O elemento terra, que simboliza estabilidade, nós vemos nas casas 2, 7 e 10, ou nos signos que regem essas casas. O elemento ar, que simboliza o pensamento, a criatividade, nós vemos nas casas 3, 7 e 11, ou nos signos que regem essas casas. O elemento água, que simboliza o emocional, nós vemos nas casas 4, 8 e 12, ou nos signos que regem essas casas. Casas essas e signos esses que nós chamamos de casas e signos kármicos. São nessas casas que nós vemos aspectos kármicos de um mapa astral. Correto? A divisão das casas por qualidades, na verdade, é o que nós já vimos anteriormente: as casas angulares, sucedentes e cadentes. Isso aqui nós já vimos na parte anterior. As casas angulares, que são as casas mais fortes. Então aqui é só uma repetição. É a casa 1, 4, 7 e 10. Planetas nessas casas, eles
ficam mais fortalecidos. Casas sucedentes, casas 2, 5, 8 e 11. Planetas nessas casas tendem a ter uma força mediana. E as casas cadentes? 3, 6, 8 e 12. Planetas nessas casas tendem a ter uma força um pouco mais reduzida. Correto? Tem um erro aqui. Aqui é 9. Bem, gente, aqui a gente chega ao final da nossa aula e do nosso primeiro e-book. Correto? Na próxima aula nós iniciamos então o estudo do segundo e-book e continuamos o nosso caminho para em breve já iniciar a parte prática de fazer a interpretação do mapa astral. Correto? Eu agradeço a todos por estarem aqui até agora. Lembro, como sempre, tá? Sugestões, dúvidas, críticas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.